Olá, que privilégio imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus essa oportunidade tão maravilhosa. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa. Que Deus esteja com você de modo poderoso, de modo muito poderoso. Deus abençoe a sua vida. Amigo, nós estamos estudando e falando sobre relacionamento com Deus. Eu disse já algumas vezes que o grande obstáculo do nosso relacionamento com Deus é o pecado. Foi o pecado que nos separou de Deus ainda no paraíso. E a partir daí, toda a raça humana nasce nesse mundo na mesma condição. Nós não precisamos matar, não precisamos roubar, não precisamos furtar, nem adulterar, nem trair o marido, nem a esposa. Não precisamos fazer nada disso para ser pecadores. Nós somos pecadores, né? E nós carecemos. A Escritura diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a Escritura Sagrada. Então todo ser humano, os seres humanos, todos estamos debaixo da mesma condição. Todos somos pecadores, estamos distantes do Senhor e precisamos nos afastar, nós precisamos chegar a Ele. Todos, né? Você precisa fazer isso. Você depende de Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você precisa disso. Você precisa da glória de Deus sobre a sua vida. Deus precisa trazer luz sobre você, trazer entendimento, trazer compreensão. Você precisa olhar para Cristo Jesus e dizer: minha única esperança está em Ti. Eu não tenho esperança em outra coisa. Tudo isso que eu estou falando, né, durante esses dias aqui com você, eu estou simplesmente mostrando a você uma coisa. Você precisa de Cristo Jesus. Você precisa dele. Você depende dele. Você não pode viver sozinho. Você não pode confiar em você mesmo. Você não pode achar que você pode resolver a sua situação. O problema do pecado é extremamente grave. O pecado não se resolve simplesmente com boa vontade, com disposição, com um pensamento positivo. Não, o pecado é algo extremamente sério. Os santos mais eminentes da história da igreja caíram em pecado. Os santos mais eminentes entre o povo de Deus foram vítimas, né? Praticaram, sofreram a ação do pecado sobre as suas vidas. Eu já disse para você em outra ocasião que quando se trata do pecado, nós somos tanto ativo quanto passivo. Nós tanto praticamos o pecado quanto sofremos o efeito do pecado sobre a nossa vida. É assim que o pecado age e nós precisamos tomar todo o cuidado. Hoje eu quero falar com você sobre... Esses dias eu falei que o pecado é um oponente cruel. Eu falei com você também que o pecado é traiçoeiro, furtivo, o pecado é sorrateiro, né? Eu falei com você. Eu falei que o pecado sempre encontra uma maneira de nos atacar, né? Por mais tenhamos cuidado, né? Porque nós somos pecadores. Não quer dizer simplesmente que nós pecamos, nós somos pecadores. Mas hoje eu quero falar então que o pecado contorna qualquer contramedida, qualquer coisa que nós venhamos fazer, dizendo: eu vou me prevenir para que eu não peque, pois mesmo assim você pode cair em pecado. E o exemplo que eu trago para você é o exemplo de Pedro. Pedro, durante a ceia, Jesus Cristo disse: nessa noite todos me abandonarão, todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor das ovelhas, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pedro disse: não, de modo algum, eu jamais te abandonarei. Pedro estava convicto disso. Pedro estava certo, ele jamais abandonaria. Ele confiava verdadeiramente na sua força. E assim ele foi. No jardim,
né? Quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro arrancou a espada e eu acho que ele mirou no meio da testa daquele homem. Mas o homem deve ter tirado um pouquinho e passou raspando e arrancou só a orelha dele. Jesus Cristo mandou: coloca a tua espada na bainha. Depois disso, a Escritura Sagrada diz que todos o deixaram e foram embora. E Jesus Cristo foi preso. Jesus Cristo foi preso e levado à casa do sumo sacerdote. A Escritura Sagrada diz que João era bem relacionado com o pessoal da casa do sumo sacerdote. E então, através de João, Pedro também entrou no local. E estando lá, né, ele viu as pessoas chicoteando, esbofeteando, acusando, debochando. E Pedro estava ali de longe, diz a Escritura Sagrada. De repente apareceu uma jovem e disse: você também é galileu, o teu falar te denuncia. E ele disse: não, de modo algum, eu não sou. Afastou, andou para mais outro lugar mais distante, outra moça foi a ele e disse: é verdade, você parece um galileu, você certamente é um deles. E Pedro negou pela segunda vez e saiu esbravejando, né? A Bíblia diz que saiu lançando maldições. A Escritura Sagrada diz que ele se distanciou, foi para outro lugar e lá alguns homens disseram para ele: não, tem certeza, você também é um deles, porque o teu jeito de agir é como um galileu. E Pedro amaldiçoou outra vez. E a Escritura diz que nesse momento o galo cantou. Que tristeza! Na verdade, você não acredita na boa intenção de Pedro? Eu acredito. Eu acredito que Pedro tinha as melhores intenções. Ele estava decidido de verdade a não trair Jesus, a permanecer fiel, a não cair naquele pecado. Mas a Escritura Sagrada diz que ele caiu. Por mais que ele tomasse cuidado, eu acredito que ele estava extremamente prevenido e pronto para naquela noite, né, não trair, não negar o Senhor Jesus. Estava se demonstrando extremamente corajoso. Mas a Escritura Sagrada diz que ele negou. Então, não importa, meu amigo, não importa que cuidado você possa tomar, você sempre haverá de cair em pecado. Ou seja, em outras palavras, você precisa de Cristo Jesus. Não tem como, você não pode resolver o problema da sua vida sozinho. Você depende de Cristo Jesus. Se você morrer e sair deste mundo sem um pacto, sem uma aliança com Cristo Jesus, você está perdido para sempre. É verdade, você está condenado para sempre. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Você precisa do perdão. Você precisa ser perdoado agora, nessa vida. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo o mais depressa possível. Não fique protelando. Faça isso já. Em nome de Jesus. Amém. Amém.